Aqui, comecei a gravar esse lance. E hoje o tema foi muito legal, foi sobre comunicação, né? Como que está sendo feita a sua comunicação, ou seja, comunicação boa é a comunicação que uma criança de pouca idade entenda. E é muito comum a gente ver pessoas, eles falando de assuntos específicos. Por exemplo, você está no meio da galera do futebol, né? Então a galera começa a falar sobre o futebol, os times, por exemplo. Isso é uma coisa que particularmente também eu não entendo. Por exemplo, se eu estiver numa roda e tiver pessoas falando sobre futebol, sinceramente eu não sei falar nada. Eu acho que eu só sei falar que a bola é preto e branco, né? Algo assim. E sei também quando é gol. Que se for contra eu vou ficar meio duvidoso, tá? Mas assim, o que eu tô falando sobre comunicação? É justamente isso, porque a comunicação tem que ser clara. A pessoa tem que entender para quem você está falando. A pessoa tem que realmente entender, tá certo? Então, o que acontece? Baseado nisso, a gente vê muitas pessoas que, na real, eles não sabem se comunicar, tá bom? Acontece isso mesmo. Então, a comunicação, ela tem a ver também com o nível de energia que você carrega. Por exemplo, assim, como que você fala, né? No caso, você fala com mais energia ou pouca energia. Então, a tonalidade da voz, vamos supor, se eu chego pertinho aqui e estou falando com você, ou se eu falo mais baixo, ou se eu falo com a voz mais grave, ou se eu falo também com a voz mais fina, ou com a voz mais rouca. Isso tudo tem um impacto na comunicação. Então, isso foi sobre uma aula muito legal que eu tive hoje, de uma mentoria, né? E foi passado isso. Tinha uma frase que falava assim: olha, eu sou responsável por aquilo que eu falo, mas não sou responsável pela forma como você entende. E falando com toda a sinceridade, essa frase, ela até fazia muito sentido até eu me encontrar com essa possibilidade de entender que a comunicação, ela depende de mim também, né? Porque muitas vezes eu estou usando linguajar, já viu aquelas conversas que a pessoa fala e você não entende nada? Pensa bem, você conversando no meio de médicos, né? Se você é uma pessoa fora desse meio, como que você ficaria nesses assuntos? Então, é uma coisa que é muito interessante se pensar nessa questão da comunicação, de que nós temos que fazer, eu tenho que também explicar para a pessoa de forma que ela possa entender. Eu aplico isso em tudo que eu faço. Então, uma coisa muito legal na comunicação, se você está num palco, né, é você andar de um lado para o outro, você ter sua postura corporal legal e você gesticular os braços e fazendo isso, o nível de energia é uma coisa totalmente diferente. Então a gente tem que pensar nessa questão mesmo, tá, da comunicação. Então, uma ideia que eu quis passar aqui, explicando porque é coisa que eu aplico muito,
Então, assim, e para isso, né, vencer a timidez, porque se você está dando aquele recado, um recado ali, você tem que realmente vencer a sua timidez, sabe? Você tem que vencer a vergonha, porque você fica julgando assim, poxa, o que a pessoa está pensando sobre mim? A pessoa tá ali olhando para mim, mas o que ela vai falar? Ah, tá olhando meu cabelo, tá olhando minha roupa, tá olhando meu nariz, o tom da minha voz, o meu jeito de andar, o meu cabelo, né? Então vencer essas coisas, porque isso pode ser também coisa da sua cabeça. O fato é que a gente nunca vai ter controle disso, né? Do que as pessoas estão observando a gente, mas é muito mais sobre a entrega, né? Tem que ter uma entrega legal e tal, tá bom? Prosperidade e riqueza sobre você nesse dia. Valeu!